É isso aí, gente. Já estamos de volta, rapidíssimo, né? Como eu disse, na nossa segunda hora do programa aqui, nós vamos falar de Copa do Mundo, né? Copa do Mundo não é agora, não. Daqui a pouco tem promoção, tem um monte de coisas, mas nosso assunto aqui são as entrevistas, é o jornalismo. Daqui a pouco também vamos conversar com a redação do Jornal Diário de Teresópolis, saber o que está acontecendo na nossa cidade e região, mas como prometido, aliás, eu comecei o programa falando de gestão, né? Falamos aí da nossa primeira página. Vamos continuar falando de gestão pública. Estou tendo o prazer de receber aqui o Carlos Martins, que vai falar um pouco sobre essa área, né? Tão espinhosa, né, Carlos? Às vezes. Muito difícil, muito difícil. É uma área difícil, mas que é necessário a gente, inclusive, como cidadão, discutir e conhecer, né? Principalmente. Porque é a nossa vida, né? É a nossa vida, exatamente. Primeiramente, eu agradeço o convite, né, para participar desse programa aqui, de grande audiência, eu creio que o maior da cidade. Legal. E eu queria agradecer mesmo. Nada. Bom dia para ti, um bom dia para os nossos telespectadores que estão assistindo nesse momento. E eu gostaria de abrir falando que uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, eu gosto muito de me comunicar e falar, a minha paixão é a administração pública, a gestão pública. O homem é um ser essencialmente político. Político, claro. Sem política, a política é essencial para a sobrevivência da espécie humana. E eu costumo falar, as pessoas às vezes ficam me olhando com a cara assim quando eu falo, a política nasceu antes do homem. Mas como, Carlos? Como que a política vai nascer antes do homem? Se o homem é que faz política. Da simples maneira que eu costumo falar. Antes da gente nascer, nosso pai e nossa mãe, eles fazem uma listinha, cada um com uma listinha com o nome. E vai ser escolhido. Isso é política. Então, nasceu verdade. antes da gente. Claro que a gente já sabe quem ganha essa política aí, né? A mãe termina sempre ganhando. A mãe sempre ganha, isso aí não tem jeito. Mas a gente não pode confundir a política pública, a política em si, como ciência, com a política partidária. Que hoje em dia é rejeitado pela maioria das pessoas. Aliás, é absolutamente ao contrário, né? Porque a disputa partidária ela é salutar na disputa do convencimento, na disputa, né, para que se conquiste esse cargo. Agora, uma vez imbuído deste cargo, essa disputa partidária, ela precisa ser, né, deixada de lado. Exatamente. E normalmente acompanha as gestões, né? Exatamente. Talvez seja um dos grandes Inclusive, problemas. a política, a gente regride lá os tempos de Aristóteles, lá na Ágora, nas Ágoras, que, né? Claro. Aí lá era a arte do convencimento. As pessoas iam lá com as suas ideias e aquele que conseguia convencer o maior número de pessoas vencia. Era implantado suas políticas públicas na comunidade. Né? É verdade. Agora, uma das grandes dificuldades, assim, eu acredito que em uma gestão pública hoje, talvez seja confundir as características dessa gestão. A gente tem muita gente hoje confundindo a gestão privada com aquilo que é público. Né? Exatamente. A gente percebe isso muito claramente. Porque, gente, evidentemente, quando você gera um negócio próprio, você dá os teus jeitinhos, né? Você vai lá, dá um jeito aqui, dá um jeito ali. Quando o trato é público, você tem que evitar que esses jeitos sejam necessários, Exatamente. Né? Com planejamento. O que você atribuiria hoje, Carlos, nessa desorganização que a gente vê, que não é uma propriedade exclusiva de Teresópolis, né? Dito que dos mais de 5 mil municípios do país, quase todos passem por esse tipo de problema. Exatamente. Né? Inclusive, até para ressaltar aqui, o ano passado eu sou gaúcho, vocês vão perceber que sotaque, né? Eu falo de, eu não falo de, né? Eu falo porquê. Daqui a pouco você está falando de. Aqui mas eu já estou há 15 anos, mas eu chego lá, o pessoal diz, para com o teu sotaque de carioca. Eles acham que aqui tu tem sotaque gaúcho, lá tu tem sotaque carioca. Exatamente. Minha esposa daqui, graças a Deus, Teresópolis, me deu uma grande alegria, que é a minha família. Né? Olha, que legal. Daqui. Muito bacana. Primeiramente, a gente tem que entender duas coisas. Existem dois pilares que seguram a administração pública. É a legalidade, o administrador público, o gestor público, ele só pode fazer aquilo que a lei autoriza ou ordena, e o interesse público. Então, essa legalidade visa o interesse público. A gente não pode fazer algo que não seja o interesse da coletividade. Então, são duas coisas basilares do direito administrativo. E o que diferencia da administração pública da privada? Porque as pessoas dizem, o fulaninho é um grande administrador de empresas. Nem sempre ele vai ser um bom gestor público. Claro. Então, a gestão empresarial, ela visa o lucro. Né? O lucro. E a gestão pública, ela visa o quê? O interesse público.
Mesmo que a satisfação do interesse público, muitas vezes, não vou dizer maioria, mas muitas vezes, ela é alicerçada em cima de prejuízo. Sim, ela representa um prejuízo. É, um prejuízo. Mas é também um lucro, mas um lucro social, que talvez seja Exatamente. o que tem que ser perseguido. Exatamente. Né? Hoje a gente vê a nova gestão pública, a gestão gerencial, ela visa a finalidade maior, que é o interesse público, satisfazer aquele interesse. Exatamente. Hoje ela é finalística. Antigamente não, ela era um meio, era, né, naquelas entranhas ali de processos, né, burocráticos, que é hoje o que o maior empecilho do nosso crescimento, né? A burocracia, que ela surgiu lá na era de Getúlio Vargas para frear a corrupção. Só que, olha só, ela se tornou o principal aliado da corrupção. O principal aliado da corrupção. É verdade. Ela cria um empecilho, com esse empecilho tu oferece uma facilidade. Tem essa dificuldade, o cara vai lá, vende a facilidade, a gente está vendo isso que acontece. Agora, não dá para a gente falar de gestão pública sem relacionar, infelizmente, a questão da corrupção, como você lembrou muito bem, né? Acabou virando sinônimo, infelizmente, no nosso país. Alguns países instituíram medidas interessantes, como a Itália, por exemplo, né, que freou essa questão da corrupção com mecanismos administrativos, né, mecanismos de transparência. O país está começando a desenvolver esse tipo de política também. Como é que a gente consegue hoje, a partir da tua experiência, lutar contra essa epidemia de corrupção que o país tem? A questão da corrupção no setor público, ela vai muito além do setor público. Sem dúvida. Eu posso falar, de repente vai chocar algumas pessoas. O homem, isso está na Bíblia, eu sou cristão e eu creio naqueles princípios que está na Bíblia, como a maioria da população brasileira. O homem é essencialmente corrupto e desejoso dos seus prazeres. Se ele acha um dinheiro na rua, por ele ter um caráter tratado, ele vai devolver. Mas ele pensa lá no fundo o que ele poderia fazer com aquele dinheiro que não é dele. Então, a gente elege quem é igual a gente. Por a gente ser corrupto, a gente elege corruptos. Então, no momento que a gente começar a mudar essa cultura, a gente vai ter um grande sucesso, a gente vai limpar o país. Né? A Lava Jato é um grande marco na nossa administração pública hoje, né? No nosso país. Mas a Lava Jato, assim como a Operação Mãos Limpas lá na Itália, a Operação Mãos Limpas não resolveu o problema da corrupção. A gente vê o exemplo do Berlusconi, né? Foi condenado, teve preso e continua lá na política. Mas eu acho que você falou tudo. Lá virou uma vertente educacional, né? Exatamente. Criou-se uma cultura anticorrupção, né? Mais do que simplesmente dizer o que é corrupção ou deixar de ser, né? Houve uma iniciativa de educar o cidadão italiano a combater as corrupções no seu dia a dia, né? Talvez seja o nosso caminho por aqui, né? E em 100 países, isso aí é uma coisa muito interessante, em 100 países o Brasil é o de número 97 em corrupção, sendo que o número 1 é o mais corrupto. Quer dizer que nós não somos o país mais corrupto. Mas os danos que a corrupção causa ao país são danos gigantescos. Porque aqui a dimensão é continental. Exatamente. Né, agora pela manhã eu estava conversando com um amigo e aí eu disse para ele assim, tu já parou para pensar que os efeitos da Lava Jato, do que o cara roubou lá, furtou da administração pública, não é só aquilo ali. Quantos milhões de pessoas morreram por causa da corrupção? O serviço não prestado, essa questão do lucro social não alcançado. Não alcançado. A gente teve aqui o exemplo, né, gente? Teresópolis, a gente tem que dar exemplos materiais aqui, né? Teresópolis teve a questão da hemodiálise, né? Que você se lembra muito bem. Eu lembro disso. Nossa, foi uma novela. Centenas de pessoas morreram pela corrupção, porque era corrupção, né? Era uma mexidinha na Secretaria de Educação de Saúde do Estado para não vir o serviço para cá, era briga com o diretor de hospital. Enquanto isso acontecia, as pessoas morriam simplesmente porque não tinham atendimento. E aí a gente lembra sempre, né, do que diz o nosso texto constitucional. A saúde é, sim, um direito de todos, mas principalmente um dever do Estado. O Estado tem que prover isso, né? E uma gestão pública que não se organiza, como é que ela vai prover esse bem-estar social? Não tem como. O nosso maior, as empresas, a maioria das empresas, elas falem no primeiro ano. Eu montei uma empresa e eu vou falir. Qual o principal motivo disso? É a falta de planejamento. Antes das eleições, ou após as eleições agora, essas últimas aqui na cidade, eu estava conversando com um amigo aí.
Aí, inclusive, ele foi candidato. Foi vice. Aí eu falando para ele, a gente se conheceu por acaso na academia, aí eu falei para ele, se tu ouviu falar algum candidato em fazer um plano estratégico para Teresópolis, um plano a longo prazo? Ele disse, isso ninguém fala, porque não sabem fazer. Mas como é que você vai fazer alguma coisa se você não planejar? Exatamente. Né? Até para você conhecer as armas que você tem para isso. Né? A Teresópolis é uma cidade que está fora dos trilhos. Tá. Isso há anos, não é culpa desse ou daquele, há anos. E essa degradação ela vai aumentando ano a ano, vai corroendo, e aí a gente tem um reflexo no aumento da violência. Claro, né? não tem A jeito. desocupação dos nossos jovens que estão nas praças utilizando droga. A Teresópolis é uma grande consumidora de drogas hoje. Muito. A gente vê nos jornais aí o número de apreensões. E aí o que eu digo, Teresópolis, o que eu costumo falar, como as minhas coisas às vezes chocam. Eu comparo Teresópolis a um homem que em 7 anos teve 7 mulheres. Cada uma que entra arruma a casa de uma maneira. Ou uma mulher que teve 7 maridos. 7 maridos. O primeiro marido que teve 7 mulheres, cada uma arruma a casa de uma maneira, né? E a mulher que teve 7 maridos, ela perde a credibilidade, ela perde a honra. Um marido também perde a honra, claro. Né? Um cara desonrado, tu não conseguiu manter a tua mulher, né? Mas a gente não pode perder as esperanças, a gente tem que, né, crer que agora a gente tem um novo prefeito. Tá chegando um novo prefeito. Eu não conheço ele assim, pessoalmente. Ontem eu passei por ele lá no evento, né? Dos 200 anos da colonização inglesa, eu passei por ele, mas como eu não conheço, né? Eu falei com ele. A gente tem essa esperança de que vá realmente se organizar, mas como a figura do casamento é perfeita mesmo. Porque, gente, você imagina, né? Como é que você vai organizar uma casa que toda hora muda o dono da casa, né? Não tem como, não tem. Tem mudanças, né? Principalmente em casas, que vão exigir tempo, né? Não dá para fazer uma mudança como, por exemplo, um planejamento estratégico, né? Uma reorganização do gasto público. Não dá para fazer isso em 1 ano, 6 meses. Não tem como. Não dá, é impossível, gente. A gente está falando da maior geradora de empregos do município, ou seja, tem os encargos que os empregos, né, trazem sempre. É a maior empregadora do município. É a maior empregadora, é a maior arrecadação do município. Então, como se fosse uma mega empresa dentro da cidade. E a gente para analisar, porque o gestor público, uma das características dele é a visão. Sim. A gente não pode ficar no mundo só das nossas ideias. De jeito nenhum. A maioria das ideias, ela vem de fora. Nem cercado pelos famosos aspones, né? Esse, pelo amor de Deus. A gente costuma chamar, né, do benchmark. Conselheiro do rei, né? O benchmark, o que é? A gente vai pegando ideias de outros lugares que deram certo, né? Isso é inovação. E a gente vê cidades que mudaram, foram cidades que inovaram. E cidades que se planejaram. Um exemplo, Florianópolis, Canela e Gramado, Curitiba. A gente vê o Rio de Janeiro. A gente vê essa obra aí da revitalização, da gentrificação do centro, da região portuária. Isso não começou, não foi obra do Eduardo Paes. Começou lá no César Maia, lá atrás. Claro que o que acontece é que muitas vezes o que está no comando ele não quer fazer porque ele sabe que os frutos não vão ser colhidos em 4 ou 8 anos. É aquela famosa política de cidade pequena, né, gente? Não vou fazer obra debaixo da terra porque obra debaixo da terra não dá voto. Exatamente. É essa mentalidade que a gente tem que lutar contra. Agora, fazer uma pergunta com relação ao cenário político. A gente vai enfrentar uma eleição agora em outubro extremamente importante para o país, né? Talvez importante. A mais estratégica eleição que nós já enfrentamos nessa nossa curta história, né, desse paísinho chamado Brasil. Como é que você vê que o eleitor vai se comportar nessa eleição? Aqui a gente teve um micro-retrato do que pode ser, né? Uma abstenção grande, altíssima, um número de nulos também assustador, ou seja, um eleitor descontente. Mas isso muda alguma coisa? Não muda. Porque acontece, no momento, eu sou a favor, eu já fui contra, hoje eu sou a favor do voto obrigatório. Porque o voto facultativo, ele favorece o corrupto, que vai comprar votos. Quem está para a manutenção da democracia é importante o voto obrigatório, né? A gente não, mas os Estados Unidos, a gente não pode comparar outro país com o Brasil. Não tem como, é questão cultural, sociológica, totalmente diferente.
E eu vejo hoje que as pessoas querem mudança. E eu postei no Facebook essa semana que mudança sem inovação é o velho com a nova roupagem. Tem jeito. Né? Eu venho aqui com terno e gravata, mas eu vou continuar sendo o Carlos. Novos resultados com velhas práticas não existem. Exatamente. Então, a administração, a política mundial, ela está sofrendo um novo ciclo. Ela sofre ciclos, né? Sempre. Né? E hoje a gente está vendo na América do Sul uma mudança de tendência, hoje mais liberal, no mundo, inclusive, né, a gente viu lá a eleição na França, Macron, do Donald Trump nos Estados Unidos. Há uma tendência mais à direita, mais liberal. E a gente vê no Brasil que essa tendência, o Brasil está seguindo essa tendência. E a gente tem que ficar com olhos abertos para entender esse processo e ver se essa escolha é a melhor para o nosso país. Se é isso que a gente precisa. Se é isso realmente. Eu creio que não é somente isso que a gente precisa de inovação. Pessoas novas, com ideias novas e práticas novas. Caráter novo. Não adianta botar um novo com caráter velho. Aí não adianta, né? Não Porque aí é a mesma prática sendo repetida. Exatamente. Não tem jeito. Exatamente. Gente, o papo, vamos falar de política aqui, se deixar a gente vai embora até amanhã, né? Tem pessoas que gostam do futebol, tem pessoas que gostam da cerveja. Nós estamos juntos, que eu também gosto de política. Eu gosto do café e de política. Exatamente. Carlos, grande prazer te receber aqui. Espero que você volte mais vezes aí para a gente bater um papo. Vai ser um grande prazer te receber. Eu agradeço. Até eu queria aproveitar esse momento, que é uma política que não é política. Amanhã a gente vai ter uma eleição que é muito importante para a nossa cidade, que é o Conselho da Cidade de Teresópolis. Exatamente. Né? O Conselho é um órgão consultivo e um órgão fiscalizador da execução orçamentária. E eu vou estar representando a Universidade Estácio de Sá. Legal. Né? Como na área acadêmica. Bacana, bacana. E é uma audiência pública, e isso é importante a comunidade participar, pode ir criança, né? É o que eu sempre falo aqui, gente, os conselhos têm que participar. Por mais que você não tenha poder de voto, né, ou de interferência, você tem que estar lá representando e sabendo o que está sendo discutido. A tua participação no conselho pode ser fundamental para a resolução do teu problema, porque afinal de contas é você que vive aquele problema e é você que de repente tem a solução, e muitas vezes esses conselhos são a passagem dessa solução para o poder público. Aliás, servem para isso mesmo. Porque o conselho é o elo de ligação entre a administração pública e a população. E a sociedade, não tem como cidadão comum ter acesso. Direto, não tem como. É através do conselho que você tem esse acesso. E se não participa, depois como vai reclamar? É verdade. Não tem como. Não transfere o problema para o outro, não. Não, a gente é responsável. Carlos, muito obrigado pela tua participação. Eu agradeço aí. Muito obrigado. Grande prazer conversar contigo e vamos marcar mais vezes. Vamos, com certeza. É uma satisfação muito grande. Gente, olha só, finalmente, depois do intervalo comercial, vamos falar de Copa, né? Vamos falar de Copa do Mundo. E o intervalo é bem rapidinho, tá? Não sai daí, daqui a pouco a gente está de volta.